também de política, só que agora eu vou voltar para o Brasil, tem nova pesquisa de intenção de votos, divulgada hoje, a nova rodada da pesquisa Nexus, encomendada pelo Banco BTG Pactual e divulgada nesta segunda, mostra o presidente Lula na liderança dos cenários de primeiro turno da corrida presidencial deste ano. No levantamento estimulado para o primeiro turno das eleições, Lula lidera com 40% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 34%. Em relação à última pesquisa BTG Nexus, que foi divulgada em junho, no mês passado, o presidente oscilou de 42% para 40%, enquanto Flávio manteve os mesmos 34%. Ótimo, a gente está falando de primeiro turno. Nas simulações de segundo turno, Lula empata tecnicamente com Flávio Bolsonaro com 47% das intenções de voto contra 44% e vence os demais adversários testados. O empate técnico permanece, já que na pesquisa passada, divulgada em junho, Lula e Flávio também apareciam com os mesmos percentuais, ou seja, empate técnico. O que mostra uma subida de Flávio Bolsonaro de novo, depois daquela queda causada pela interação dele, relação, amizade com o Daniel Worcaro. Então, ele vem trabalhando para alcançar o presidente Lula. E o próprio presidente do partido, Valdemar Costa Neto, falou isso hoje, na entrevista. Ele, olha, o Flávio vem crescendo de novo, vem acompanhando o presidente Lula nas pesquisas, e isso já está incomodando. Agora, o que a gente sempre mostra aqui, essas pesquisas estão muito similares, Todas as pesquisas de intenção de voto estão muito parecidas, tirando aquela pesquisa de quando teve a divulgação da conversa entre o Worcaro e o Flávio. Isso realmente derrubou o Flávio, que vem conseguindo subir de novo nas pesquisas de intenção de voto. Agora, o que a gente consegue perceber, mais uma vez, é uma pesquisa em um país extremamente polarizado, numa eleição que vai ser extremamente polarizada, e que os outros candidatos, a famosa terceira via, não conseguem crescer de forma nenhuma. E aí, Piperno, há quem bata na tecla de que depois da campanha eleitoral, em que as pessoas vão ser mais conhecidas, e aí eu posso citar, por exemplo, o Ronaldo Caiado, que diz que falta divulgação, que a partir do momento que o Brasil conhecê-lo mais, os números dele vão subir nas pesquisas de intenção de voto, o que eu acho que não deve acontecer, e todas as pesquisas mostram eles ali abaixo dos 4% de intenção de voto. Caiado, Renan Santos e Romeu Zema. Então, hoje, quem a gente tem de fato para concorrer com o presidente Lula é Flávio Bolsonaro, não tem jeito. A gente pode esperar alguma mudança depois das campanhas, depois de divulgação na TV e no rádio, ou vai manter aí do mesmo jeito? Ô, Neila, o candidato Ronaldo Caiado, ele não sobe nas pesquisas há 37 anos, Ele foi candidato ao presidente em 1989, e patinou em índices ridículos também, Hoje está abaixo, na maioria dos levantamentos, do Renan Santos. Sim. Esse talvez seja a grande novidade. O Zema também não pode se queixar de falta de divulgação, porque ele foi governador de Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, por mais de 7 anos. Também não tem desculpa. Eu acho que são duas candidaturas que continuam patinando e sem grandes perspectivas. Em relação à pesquisa de hoje, eu sempre prefiro os levantamentos do que eu chamo de o Big Four das pesquisas aí, Quest, Datafolha, Paraná, Atlas, e que dão uma variação um pouquinho dão aí entre 4% e 6% em favor do Lula no segundo turno. O que chama a atenção nessa pesquisa de hoje é que o Lula cai um pouquinho no primeiro turno, mas no segundo turno a margem se mantém nos mesmos 3% do levantamento anterior deles, que é inferior ao Big Four. Mas tem um outro detalhezinho que me deixou assim, um pouco intrigado. É que o índice de aprovação e desaprovação ao governo Lula ficou igual. Ou seja, o Lula até subiu um pouquinho. Então, ele sobe um pouquinho nisso, mas cai na pesquisa de primeiro turno. Eu fiquei com essa dúvida em relação a esse levantamento.
Bom, eu sempre digo aqui que o que importa é o segundo turno, né? O próprio Ronaldo Caiado, falei isso aqui na semana passada. Ele falou: olha, no segundo turno eu estou nas pesquisas aí conseguindo um embate interessante com o presidente Lula. Falaram para ele: ok, Caiado, mas para chegar no segundo turno tem que passar pelo primeiro turno, né? E ele aí ficou sem ter o que dizer, porque de fato com esse número aí nas pesquisas eleitorais vai ficar complicado. Lembrando que, se a gente for usar esse precedente, essa justificativa de serem governadores, né, o Tarcísio também foi um governador e poderia ser um belo candidato aí à presidência da República com uma repercussão muito maior. Então, governo por governo, né, de fato, talvez essa não seja uma grande justificativa, né, Felipe? Exatamente, ele tem uma questão maior, na minha opinião, que diz respeito ao cenário político no Brasil. Quando você pega, por exemplo, a percentual de bolsonarista raiz, chega a ultrapassar 20%, baixa de 23%. Sim. Quando você chega a ver quem são os petistas e lulistas no Brasil, chega a quase 30%. Né? Então, dificilmente, né, o Caiado, o Zema, vão conseguir ultrapassar esses 23% bolsonarista que vai colocar eles no segundo turno. Aí tem uma questão maior. Né? Eu sempre falo aqui que a polarização é o que aparece, né? É mais aparente do que real. Porque quando você pega o resultado das eleições, você vê que um pouquinho mais de um terço votou no Lula, um pouquinho menos de um terço votou no Bolsonaro, e tivemos um terço de abstenções e votos nulos e brancos. Ou seja, 2 terços não querem o Lula e 2 terços não querem o Bolsonaro. Só que, para você fugir e subir esses 23%, 25%, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, para se cacifar para ir para o segundo turno, você tem que furar a bolha. Né? Infelizmente, nenhum candidato da direita consegue furar a bolha. Eu falo da direita porque o Lula está disputando as eleições no espectro da esquerda sozinho. Né? E aí uma questão interessante. Né? Quando eu peguei, por exemplo, estava vendo o debate de 2018, né? Os melhores momentos, outro dia, estava lá no debate, né, o Boulos, estava lá no debate o Ciro Gomes, em 2022 estava no debate a Simone Tebet, ou seja, essas pessoas todas estão, tirando o Ciro Gomes, né, claro, que está disputando as eleições ao governo do estado do Ceará, essas pessoas todas foram cooptadas pelo Lula. Ou seja, o Lula abafou a liderança de esquerda e está disputando a eleição do espectro de esquerda sozinho. Não tem nenhum candidato de esquerda. Né? A primeira eleição que eu vejo, que eu me lembre, que só tem um candidato do espectro colocando Lula como esquerda, né? Até porque tem uma certa discussão sobre o Lula, não vou nem estar nessa linha. Mas, por exemplo, o Lula está disputando sozinho na esquerda. À direita tem o Flávio Bolsonaro e tem outros candidatos. Né? E outros candidatos, o Ronaldo Caiado, o Zema, para conseguir ter condições de ir para o segundo turno, tem que ter mais de 23% dos votos para ultrapassar o bolsonarismo raiz. E dificilmente isso vai acontecer. Mas o ponto que eu vejo como certo nessas pesquisas, essa agora a última, é que o Flávio Bolsonaro estancou, né? Dá para falar dessa forma, a crise do Banco Master, que acabou nas últimas semanas prejudicando ele eleitoralmente. Nele, Piperno. Agora, Piperno, falando sobre terceira via, qual é o problema que a terceira via no Brasil não deslancha? Por que que a gente se mantém polarizado? É claro que a rejeição também conta nessa história aí, né? Não voto em um, voto em outro. É o famoso, eu não vou perder meu voto. Mas não tem nenhum caminho para a terceira via furar essa bolha? Porque, Neila, o Brasil chegou atrasado ao fenômeno da polarização. Isso já acontece no mundo todo e nós não estávamos acostumados a isso até pelo menos 2022. E, na verdade, já começou um pouco em 2018. Ela já começou muito em 2018. Veja, eu sempre sugiro aos amigos, né, a quem debate sobre esse tema, dá uma olhadinha no que ocorre, por exemplo, na França. Na França tem surgido vários sinais que depois eles são manifestados aqui no Brasil. O principal deles é que as candidaturas moderadas elas estão morrendo no mundo todo. O PP falou um negócio, algo agora, que é um tema para um outro programa, um outro debate, de se contestar se realmente o Lula hoje é, de fato, um candidato de esquerda. E eu acho que essa discussão vale. Aqui no Brasil parece que isso não é levado muito a sério, mas é uma discussão que vale. E por quê? Porque, na minha avaliação, talvez o Lula seja
o último candidato competitivo da esquerda moderada. Na França, por exemplo, o equivalente ao Lula, o Partido Socialista Francês, ele praticamente morreu, se tornou um partido pequeno. Por quê? Porque lá na França, o PT francês, ele foi engolido à esquerda pelo PSOL francês, o França Insubmissa, do candidato Jean-Luc Mélenchon, que se tornou o principal nome da esquerda francesa. Então, para mim, talvez essa última eleição do Lula também marque a despedida do PT como, de fato, né, o grande partido da esquerda brasileira. Daqui a pouco, veja, nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, o PSOL já é maior que o PT. E eu não descartaria de que isso se torne uma tendência para os próximos tempos, principalmente no pós-Lula. Então, o fenômeno da terceira via é algo que está praticamente morto. Você pega qualquer país europeu hoje, né? A direita radical cresceu muito e a esquerda vão surgindo, né, novos nomes, novas correntes, e que estão engolindo a tradicional esquerda moderada. E esse é um papo para a gente continuar discutindo num próximo programa, porque nosso tempo acabou. Já quero agradecer muito, Piperno. Obrigada pela gentileza do nosso debate de hoje. Foi ótimo, está convidadíssimo a participar sempre. Agradeço demais o convite, foi um grande prazer e um abração a vocês. Parceiro, Felipe, obrigada.